Senhor querido, intercedendo, ó Pai, por milhares de pessoas, meu Deus, porque o culto nesta noite, meu Deus, está sendo transmitido aonde a minha voz chegar, Senhor, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, que haja mudança, que o paralítico, Senhor, comece a andar, meu Deus, aquele que está na cadeira de roda, comece a andar, você que tem muleta, largue a muleta e comece a andar, você que tem sapatos ortopédicos, aleluia, vai tirando e vai andando em nome de Jesus Cristo, até mesmo aquele que está morto, ressuscite agora em nome de Jesus, receba a vida, receba o fôlego de vida, meu Deus querido, aqueles que se encontram desempregados, meu Pai, há milhares, que se encontra desempregado, tu és a porta, Senhor, e a porta que tu abres, homem nenhum tem poder para fechar, meu Deus, suscita essa pessoa que está devendo muito, até mesmo para a agiota, e não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, Senhor, oh Jesus querido, entra com recurso, entra com a resposta, entra com milagre, eu tenho certeza, Pai, que essa pessoa, Senhor, será beneficiada pelo Senhor, meu Deus querido, visita essa esposa que chora, porque o esposo foi embora, visita esse esposo que chora, porque a esposa foi embora, visita essa mãe, esse pai, que os filhos abandonou, deixou o seu lar, a sua casa, meu Deus querido, visita essa mãe que chora por um filho e que nem sabe se está vivo, visita essa família que chora por eles, querido, que nem sabe se vive estão, Senhor, mas eu tenho certeza, meu Pai, que tem pessoas que estão me ouvindo nessa hora, terão uma boa notícia, aquela pessoa que você acha que está morto, que está morta, vai ter reencontro, vai reencontrar novamente, vai ter alegria, vai ter festa, oh, labra cante, orabaia, surimianda, ramanaia, você que está orando para alguém que é dependente químico, que você já tem feito de tudo e não tem conseguido resultado, mas diz o Senhor, aleluia, que hoje o laço quebrou e essa pessoa escapou, porque grande obra tem o Senhor, aleluia, aqueles que o perseguem, não perseguirá, mas decalabra surimicante, orabaia surimianda, eu creio, Senhor, essa pessoa, meu Pai, que ouvirá, Senhor querido, essa oração, essa pessoa, meu Pai, que não sai do quarto colada por causa de uma depressão, por algo, meu Deus, que ela passou, Senhor, na vida dela, meu Deus querido, eu tenho certeza, Senhor, que quando essa oração chegar, Senhor, no quarto dessa pessoa, Senhor, meu Pai, essa depressão não vai resistir, o poder da oração, porque aonde Jesus chega, milagre acontece, olha aí Jesus entrando dentro do teu lar, olha aí Jesus entrando na tua casa, olha aí Jesus entrando nesse apartamento, olha a cante, olha a surimianda, Deus vai fazer tudo novo, não precisa mais chorar, você que perdeu o seu filhinho, você que perdeu a sua filhinha, não chores mais, está chegando a resposta, está chegando, vai ter vitória, oh glória, oh rimiante, fala conosco, meu Pai, pela tua palavra, revela, Senhor, coloca palavras inspiradoras nos meus lábios, não deixa eu falar, meu Deus, de mim mesma, mas eu venho a falar, Senhor, tudo pelo teu Espírito Santo, fala, Senhor querido, que os teus filhos ouvem, amém, amém, e graças a Deus, amém? Hoje nós estamos iniciando o primeiro dia dessa campanha que traz por título
prosperando em meio às crises. Por gentileza, minha Bíblia já se encontra aberta, mas abra a sua também, no livro de Gênesis, capítulo 26, verso 1. Então vamos fazer a leitura aqui nesta noite, amém? O título diz assim: Isaac vai a Gerar por causa da fome. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso pôs Isaac Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e a tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Assim habitou Isaac em Gerar. Podemos nos assentar, amém? Se assente com alegrias, assente adorando ao Senhor. Vamos louvar, vamos exaltar o nome do Senhor com palmas bem forte para Jesus. Aleluia, glória a Ele, amém? Exalte ao Senhor. Querida igreja, aqui nesta noite eu trouxe um tema acima do que já tem, que traz por título, é o mesmo tema da campanha que nós vamos estar realizando para a glória de Deus, que diz assim: prosperando em meio às crises, amém? Hoje nós vamos aprender um pouquinho aqui com Deus. Nós acabamos de ler no livro de Gênesis, capítulo 26, eu quero ler o versículo 2 com vocês. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, e habita na terra que eu te disser. Agora eu quero deixar para você aqui nesta noite uma verdade para todos nós e também para os ouvintes. Ela contribui muito também para nossas vidas aqui nesta noite. E traz para nós uma aprendizagem sobre como devemos nos comportar, amém? Em tempos de crise. Eu te pergunto algo aqui nesta noite: quem é que já não passou por crise na sua vida, amém? Eu já passei, eu creio que você também já passou, quem sabe você já está passando por isso, mas Deus, Ele quer nos ensinar algo aqui para nós, aqui nesta noite. Então vamos aprender aqui alguns objetivos. Então vamos aprender aqui com o Senhor. Eu quero destacar aqui nesta noite que o Senhor é conosco. Repita assim comigo: o Senhor é conosco, mesmo na crise. Eu quero apresentar algo para você aqui nesta noite. Diga assim comigo: a importância da obediência do cristão. Quero mostrar algo para você aqui nesta noite. Repita assim comigo: que na hora da crise, Deus sempre nos ampara. Quem crê que sempre o Senhor nos ampara, diga amém. Aleluia. Nessa mensagem, irmão, dessa palavra, né, que nos ensina muito, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio à escassez de alimento que a terra estava atravessando, o filho de Abraão, Isaac, estava prosperando. E eu aprendo aqui que a crise não pôde dominá-lo. Não pôde dominá-lo quem?
Isaac. Você pode estar passando por uma crise, nós podemos estar passando por uma crise, mas essa crise, aprende algo aqui nessa noite, não pode dominá-lo. Não pode dominá-la. Por quê? Pois a bênção do Senhor estava sobre ele. Estava sobre quem? Sobre Isaac. E hoje está sobre mim. Hoje está sobre você, os ouvintes da palavra de Deus aqui nesta noite. Querida igreja, Deus prometeu a Abraão que a sua descendência seria como as estrelas. Olha que Deus estava prometendo a Abraão, dizendo que a sua descendência seria como as estrelas. Você já um dia olhou para o alto, principalmente à noite, você viu as estrelas do céu? São inúmeras, que não dá para contar. Agora pensa em um homem que até o presente momento ainda não tinha tido seu primeiro filho, mas Deus já tinha profetizado na vida de Abraão que a sua descendência seria como as estrelas. Porém, querida igreja, nesse momento Abraão já deveria possuir, sabe quantos anos naquela época? Quase 80 anos. Já não era um menino, já não era um rapazinho. Aleluia, preciso, querida igreja, fé para crer. Hoje Deus te trouxe aqui nesta noite, que é preciso eu, você, a igreja, os ouvintes, ter fé para crer. Aleluia. Aleluia, que um Senhor idoso, com agravante da esterilidade da sua esposa, possa gerar um filho. Quem sabe você aqui nesta noite entrou dentro desse culto, aleluia, com alguma coisa, como Sara, a esterilidade estava impedindo dela gerar algo na vida dela, aleluia, mas a Bíblia diz, irmãos, aleluia, quanto mais seu pai de uma grande nação, mas Deus não é um homem para que minta. Quantas promessas geralmente Deus tem feito para nós, e muitas vezes você possa dizer assim, mas pastor, até agora não se cumpriu. Mas fica tranquilo, aquele que te prometeu é fiel, e ele não é um homem para que minta. Vai acontecer. Então, como resposta divina aqui para nós, aqui nessa noite, Abraão já com 100 anos e Sara com 90 anos foram pais de um menino com o nome Isaac, que lhes trouxe grande alegria. Para nós, irmãos, a idade dele nos dias de hoje, para nós, é uma loucura, não é? Pela idade deles, mas para Deus não. Deus, ele não olha como eu olho. Deus, ele não pensa como eu penso. Aleluia. Deus, tudo que ele faz é bom, e a sua misericórdia dura para todo sempre. Deus sempre, querida igreja, ele proverá recursos. Por que será que Deus fez com que eles esperassem tanto tempo para mostrar que aquilo que eles queriam não viriam deles, mas sim do Senhor? Talvez você já perguntou, mas pastora, por que então eu ainda não recebi? Porque você está esperando algo no seu tempo, do seu jeito, da sua vontade, e Deus quer mostrar que é do jeito dele. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Então, querida igreja, o Senhor ordena a Abraão que vai à terra de Moriá e lhe ofereça um sacrifício, o seu único filho Isaac. Então, querida igreja, Abraão mede esforços para obedecer à voz de Deus. Quando Deus te pede algo para mim, para você, você tem que fazer a mesma coisa que fez Abraão. Ele mede esforços para obedecer. Por que mede esforços? Porque não é fácil, mas ele se esforçou. A sua submissão, querida igreja, Deus fez com que ele levantasse bem cedo e aprontasse um jumento, aleluia, e tomasse consigo 2 de seus moços e seu amado filho Isaac, apanhasse a lenha para o holocausto e seguisse para o local orientado por Deus, imprimindo as ordens do Senhor. Irmãos, tudo já percebe
que ele já tinha mais de 100 anos, então não era fácil. Mas ele se esforçou. Ele se esforçou porque quem estava pedindo a ele não era um homem comum, não era um homem qualquer, mas era o próprio Deus. Aleluia. E precisamos, sabe o que, querida igreja, nesta noite? Fé em meio à dor. É nessa hora que você vai ver que você tem fé, quando você está na dor. Quando está tudo bem, parece fácil falar da fé, não é? Mas quando você está em meio à dor, é que precisamos exercitar a fé. A fé de Abraão, querida igreja, aleluia, nos incita também a ter uma confiança extremamente em Deus. Durante, querida igreja, a caminhada até o local do sacrifício, Isaac pergunta ao pai sobre o cordeiro que será oferecido. Olha Deus testando a fé de Abraão. Eu creio que vocês já também passaram por isso. Eu passei por isso. Minha mãe me dizia quantas vezes muitas pessoas vinham até ela dizendo assim: irmã Nadir, tu não é crente, por que Deus não cura a tua filha? Isaac, irmão, não sabia do que Deus tinha pedido para o seu pai, e por não saber, ele disse para o pai: pai, mas cadê o cordeiro que será oferecido? Abraão, meus amados irmãos, tinha uma plena certeza que existia uma esperança em meio ao caos que o aguardava. Ou seja, Abraão não queria colocar medo no coração de Isaac, mas sim o quê? Confiança. Olhando mais de perto, querida igreja, a vida de Abraão, podemos dizer que são nos momentos de crise que a fé faz a diferença. E nas atitudes tomadas, aleluia, e com a sua atitude, Abraão ensina, querida igreja, a Isaac que ele serviu a um Deus provedor. Deus estava ensinando, aleluia, através de Abraão, para ensinar o seu filho Isaac, que Deus sempre tem a provisão que nós precisamos. Quem está entendendo aí da glória a Deus? De todas as coisas, querida igreja. Isaac, ele conheceu Deus da provisão de seu pai. E Deus, meus amados irmãos, ele quer que você o conheça, o Deus de provisão de seu pai, que está acima de nós. Aleluia, querida igreja, a resposta de Abraão nesse momento foi uma das maiores provas de fé que eu posso imaginar ou pensar, que as escrituras mencionam quando eu leio. Então, querida igreja, este Abraão era o mesmo que tivera uma experiência com Deus de maneira especial no passado. E Deus quer operar também na nossa também. Quando, querida igreja, o Senhor me escolheu ainda lá em Ur dos Caldeus, mas era a hora de Isaac ter a sua experiência. Está na hora, querida igreja, de você que está aqui na casa do Senhor, ter uma experiência com Deus ainda. Aleluia. Quem sabe o ouvinte da palavra de Deus que está me ouvindo, nesta noite está na hora de você ter uma experiência com Deus, não é? Assim como Abraão e seu pai, diante, querida igreja, da ação do Senhor, em providência, um cordeiro, Isaac foi impulsionado a ter uma confiança extrema no Senhor. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia! Aleluia! A crise chega para Isaac, e a crise também pode chegar também na nossa vida. A Bíblia diz, meus amados irmãos, depois da morte de seu pai, e o Senhor, aleluia, quem está entendendo da glória a Deus? Aleluia. E a cura da esterilidade da sua esposa Rebeca, porque nesse momento Isaac já estava casado. A vida, meus amados, da vida do Isaac mudou completamente. E hoje Deus, ele quer também mudar completamente a tua vida. Sabe por quê? Assim como Isaac tomou um novo rumo, você que está aqui nesta noite também vai tomar um rumo na sua vida. É sabido, meus amados irmãos, que o relacionamento de Isaac com Rebeca, o Senhor lhe deu 2 filhos, Esaú e Jacó.
Você que está aqui nesta noite, Deus vai curar a esterilidade que faz com que você não produza nada. Para a vida de Isaac e Rebeca, o Senhor deu Esaú e Jacó, mas e na sua vida? Que frutos serão esses que o Senhor vai conceder para a tua vida? Aleluia. Vivendo, querida igreja, esse novo momento como pai, a terra enfrentou uma devastadora fome. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Isaac buscou refúgio. Sabe aonde? Em Gerar. Sabe aonde? Na terra dos filisteus. Aleluia. Querida igreja, escute algo que eu quero dizer algo para você. Deus te faz prosperar em meio às crises. Então não fique aí reclamando não, achando que Deus não está vendo, que Deus não está olhando. Ele vai fazer um milagre nas nossas vidas, vai prosperar a minha vida, vai prosperar a sua vida em meio às crises. Aleluia. Cedo ou tarde, querida igreja, todos nós passamos por momentos de abundância e também por alguns tipos de crise relacionado à escassez. Eu já passei por isso. Notemos, querida igreja, que a vida de Isaac há momentos de fartura e também momentos de escassez na vida dele. Vivendo um momento de fome, o Senhor fala a Isaac para não partir para o Egito. Você que está aqui nesta noite, não tome decisões precipitadas. Não sei porque você veio aqui nesta noite, e nem sei porque você está ouvindo esta palavra, os ouvintes, mas Deus está dizendo para você, não faça e não vá para o Egito. Não parta para o Egito, mas para ficar em Gerar. Aleluia. Por quê? Pois aquela terra seria dele. Aleluia. Não é para você sair, porque Deus estava fazendo uma promessa na vida de Isaac, que aquela terra seria o quê? Dele. Olha, Deus, Ele quer fazer algo na tua vida. Não sei se você crê nisso. Eu não sei até onde vai a tua fé, mas Ele pediu para que ele ficasse em Gerar, pois aquela terra seria dele. Eu creio nisso. A promessa, meus amados irmãos, era que mesmo em meio à crise, ele seria próspero. Gente, nós podemos estar em pequenas pessoas, mas Deus está dizendo algo aqui para nós aqui nesta noite, que Ele faz promessa na minha e na sua vida, que Ele vai prosperar a nossa vida em meio à crise. E nós vamos ser prósperos assim como Isaac, ele prosperou. Assim como Abraão, seu pai. Eu posso dizer aqui nesta noite, meus amados irmãos, que a bênção que estava sobre Abraão, agora estaria sobre o seu filho. Eu creio sobre isso, irmãos. Amém? Amém. Isso é, meu, transferido de pai para filho. Aleluia. E Deus tinha feito isso. E Deus vai fazer também na nossa vida. Sobre esta ótica, querida igreja, Isaac, mesmo diante da fome, iria prosperar muitíssimo. Não desanime naquilo que você está passando. Não queira voltar para trás e ir para a terra do Egito. Fique aonde tu estás. Em meia crise, em meia dificuldades, Deus vai fazer você prosperar. Só que tem um porém, irmãos. Tomando decisões em meio à crise, você precisa aprender a tomar decisões. Não pode ficar em cima do muro. Ou com aquele ditado popular, Maria vai com as outras. Você tem que ir na direção de Deus. As nossas escolhas, querida igreja, têm um grande peso, aleluia, em nossa vida. Não sei se você entende assim, eu entendo. No presente e também no futuro. Precisamos aqui nesta noite entender algo aqui, que Deus, Ele permite que passemos por teste. Ele está nos testando aqui nesta noite. Sabe para quê? Para apreciar qual decisão iremos tomar. Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio para nós escolhermos aquilo que nós queremos. Não restam, aliás, exemplos de pessoas, querida igreja, que foram
testada, aleluia, por causa da sua fé. Foram aprovadas por causa da sua fé. Como Noé, como Abraão, como Moisés, como Ruth, como Esther, como apóstolo Paulo, e entre outros irmãos, a qual Deus testou eles em todos os momentos. E Deus, ele nos testa, irmão, não para nos reprovar, mas para nos aprovar. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Isaac também, querida igreja, ele pode também sim ser incluído nessa palavra, nessa mensagem a qual nós estamos ministrando aqui nesta noite. Querida igreja, Deus, ele foi bem claro. Ele não deveria descer aonde? Ao Egito, pois ali em Gerar ele seria abençoado. Aleluia. Aonde você está? Onde você está com as plantas dos vossos pés, Deus vai fazer o que, querida igreja? Prosperar. Aleluia. Ser abençoado. Aleluia. Com a sua escolha, querida igreja, de obedecer, em permanecer, em Gerar. Isaac nos faz ver que além de conhecer a vontade de Deus, é preciso decidir obedecer ou não. Aleluia. Glória. Aprenda, querida igreja, a obedecer à vontade de Deus. Você tem essa decisão de obedecer a ela ou não. Eu quero que algo que vocês entendam, Deus sempre está nos avaliando. É como uma professora quando ela aplica a prova, e aí ela vai avaliar se o aluno verdadeiramente estudou ou não. Assim também é o nosso Deus. O cenário, querida igreja, que Isaac estava vivendo era desesperador. Quem sabe que algo que você está passando, você nunca passou por isso, faz você ficar desesperado. Assim como Isaac. Havia uma grave crise, meus amados irmãos, que estava acontecendo naquela terra. Não era uma pequena anormalidade, não. Era tempo de escassez de alimento. A Bíblia é bem clara dizendo isso. E isso, querida igreja, envolvia uma série de questões que, ao meu entender, empobrecimento, doenças, amém? Desequilíbrio emocional, e entre outros, querida igreja. Pensa que comigo podemos dizer que a crise presenciada por Isaac é semelhante ao que passamos recentemente, não é? Com esse vírus aí que teve aí, e está tendo ainda porque não terminou. Quantas pessoas foram dizimadas no mundo todo, não somente no Brasil. Mas não é que aconteceu que milhões e milhares de pessoas foram dizimadas, que você morreu, você está vivo aí, não está? Deus preservou a tua vida, não preservou? Aleluia. Aleluia. Contudo, querida igreja, mesmo a meia crise, o Senhor abençoava Isaac em tudo. Deus, ele quer abençoar a sua vida em tudo. Aleluia. Afinal, querida igreja, quem segue as recomendações das Escrituras, que é a palavra de Deus, não só vai triunfar sobre os problemas, mas também vai evitar muitos outros. Quem crê assim, dá glória a Deus. O texto bíblico que nós lemos, irmãos, nos mostra que a prosperidade divina é otorgada. Por quê? Porque Isaac chamou a atenção dos filisteus. Você pensa que nós estamos aqui, nós não estamos sendo chamados a atenção por causa dos filisteus? Porque os filisteus eram os inimigos do povo de Israel. Outra coisa, irmãos, prosperidade em tempo de crise. Tem pessoas lá fora que acham muito difícil prosperar quando as coisas estão em crise. O fato da bênção, querida igreja do Senhor, estar sobre Isaac era a razão da sua prosperidade, mesmo em tempo de crise. A Bíblia, irmãos, ela revela para mim, revela para você, que aquele que obedecer à voz do Senhor, assim como Isaac, prospera e prosperou em meio da adversidade. Eu creio nisso. Estamos vivendo isso.
Aleluia. A prosperidade, querida igreja, em tempo de crise, dependerá de mim, de você, sabe do quê? Da sua atitude. Aleluia. Sabe que muitos estão vivendo um caos porque não tem atitude. Vai com a Maria, vai com as outras, e não vai por aquilo que Deus determina. Convém, querida igreja, sublimar aqui as riquezas de Abraão. Era muitíssima. Por meio dos relatos das Escrituras, quando eu e você lemos ela. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que Isaac foi o único herdeiro de toda esta riqueza. Quem está entendendo a glória a Deus? Mas você pode dizer, mas Ismael, pastora, era que Isaac era o filho da promessa. Diante dessas evidências, querida igreja, podemos observar que mesmo tendo bens, assim como Isaac não parou de trabalhar. Quantas pessoas, irmãos, quando a crise vem, a primeira coisa que acontece é fazer nós pararmos. E muitos dizem, meu Deus, e agora o que faremos, o que fazer? Mas a Bíblia diz que Isaac não esteve o quê? Prostrado, ele não parou de trabalhar. Isaac nos ensina aqui para nós, aqui nessa noite, que na hora da crise, querida igreja, não devemos cruzar os braços. Amém? Aleluia, Deus promete aqui nessa noite abrir as janelas dos céus. Quem crê assim, dá glória a Deus. Aleluia. Todavia devemos fazer a nossa parte. Aleluia. Sabe o que acontece, irmãos? Que muito fica esperando que o outro faça, mas cada um tem que fazer a sua parte. Por isso que há muita decadência, irmão, sempre alguém esperando que alguém faça por ele. As promessas de Deus, querida igreja, são uma fonte de bênção inesgotável. Guarde isso no teu coração. Sabe que quando Deus está conosco, as bênçãos dele nos acompanham. Aleluia. Tem gente que não consegue ver quão poderosa é esta palavra. Não importando onde estejamos. Sabe por quê? Porque na vida de Isaac, querida igreja, a bênção do Senhor estava sobre ele, apesar dos filisteus entulharem, sabe o quê? Os seus poços. A Bíblia diz que os filisteus, irmãos, entulharam os poços de seu pai Abraão. Mas ele não ficou ali parado, irmãos, não. Ele pediu para que o seu servo desentulhasse os poços. E depois ele cavou vários outros poços. Mesmo vivendo, querida igreja, um período de crise. Diversas tentativas de lhe parar. Porque é isso que ele quer fazer conosco. Ele quer ver fazer você parar, desistir, não prosseguir, não ir adiante. Mas Isaac perseverou. Se Isaac perseverou, você também pode perseverar no Senhor. Assim como Isaac, querida igreja, devemos ter a certeza de que existe um manancial de Deus fluindo sobre a nossa vida. Aleluia. Creia, acredite, aleluia. Aprenda algo aqui nesta noite, que mesmo em meio à crise, todos reconhecerão que Deus é contigo. Aleluia. Irmãos, eles têm que reconhecer que Deus é conosco. Eles precisam saber que Deus jamais nos abandona, jamais nos deixa. Ele sempre está conosco. A vida, querida igreja de Isaac, nos faz ver que a presença de Deus já está dentro de nós. Coisa linda, não é? Onde quer que ele fosse, aonde quer que Isaac estivesse, a presença do Senhor estava com ele. Esta preciosa presença, meus amados irmãos, precisa também estar conosco aqui nesta noite. Será que você pode sentir a presença dele sobre a tua vida? Todos reconheceram que a presença de Deus era com Isaac. Será que todos podem reconhecer que a presença de Deus é na tua vida? Dizendo, olha, verdadeiramente o pastor William é um homem de Deus, a missionária Rosana é uma mulher de Deus, a missionária Úrsula é uma mulher de Deus, a irmã Sandra é uma mulher de Deus, o irmão Arnaldo é um homem de Deus.
Aleluia, para que reconheça que Deus é na sua vida. Gaste tempo, querida igreja, aleluia, nas atividades no Senhor, amém? Cultive uma íntima amizade com o Senhor, tenha amizade com Ele. O próprio Deus, querida igreja, se encarregará de conceder as suas bênçãos sobre a vida, assim como fez com Isaac. Faça amizade com Deus, querida igreja. Já estou terminando. Lembro muitas vezes, às vezes minha mãe, ela abria a porta da igreja, ela falava assim: bom dia, Jesus. Você já conversou com ele aqui nesta noite? Porque eu falei com ele, ele está aqui nesta noite. Aleluia! Conclusão aqui para nós irmos em paz para o nosso lar. A nossa prosperidade não depende somente de Deus, querida igreja. Quantas pessoas ficam lá só esperando em Deus? Mas também depende de mim, de você, de nós mesmos. Amém? É para alcançarmos a bênção de Deus, querida igreja, é necessário tomarmos atitude. Aleluia! Tome atitude aqui nessa noite. Mas que atitude é essa? De cavar poços. Glória a Deus! Aleluia! E desobstruir os entulhos que muitas pessoas têm entulhado, têm colocado isso no meio do caminho para nós não passarmos. Para usufruir, querida igreja, das promessas do Senhor. Então hoje Deus está dizendo assim para você: eles entulharam os poços, mas você não vai ficar só olhando, vai? Você vai ficar lá só reclamando: e agora que você não é de mim? Se levanta, se reerga, começa a desentulhar, irmãos. A Bíblia diz que jogar até a terra, irmão, nos poços. Colocar várias tranqueiras lá, entulhos, impedimento, para que Isaac desistisse. Quantos impedimentos eles colocam para nós desistirmos, pararmos na caminhada? Mas você vai parar, você vai desistir. Aleluia, não está na hora de tomar uma iniciativa aqui nesta noite, não está na hora de você assumir o seu papel diante da parte de Deus, assumir que cristão é esse que você tem sido, que cristã é essa que você tem sido, porque o que eu vejo hoje em dia é só reclamando. Aleluia. Isaac, ele fez a sua parte. Mas hoje, irmãos, somos nós que temos que fazer a nossa parte. É como nós estamos em campanha lá, prosperando em meio às crises. Eles precisam saber que Deus é nas nossas vidas. Aleluia. Que Deus jamais nos abandonou e jamais nos deixou. Ele vai estar conosco enquanto nós estivermos com Ele. Mas se você o deixar, Deus o deixará. Aleluia. Aleluia. Então vamos assumir o nosso papel aqui nesta noite. Eles entulharam, não entulharam? Agora você vai mostrar para ele que eles entulharam, mas você tem força para desentulhar aquilo que eles entulharam. Quantas vezes necessário for. E se for necessário, às vezes, cavar, porque eu sei que é difícil cavar. Principalmente a terra aqui que é pissarra, é dura. Se é para cavar, vamos cavar. Ah, mas pastora, jogaram um monte de entulho aqui na frente e não deixa quem quer sair e quem quer entrar. O impedimento. Vamos tirar o entulho. Aleluia. Aleluia. Mas nós não vamos aceitar aquilo que eles estão fazendo. Aleluia. Aleluia. Nós vamos se reerguer, se levantar, tomar uma atitude. E Deus será conosco. Quem crê assim diz amém. Vamos se colocar de pé, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor por essa lindíssima palavra. Que palavra maravilhosa, amém? A qual o Senhor nos está nos ensinando, querida igreja. Aleluia, a prosperar em meio à crise. Aleluia, não é para reclamar, para murmurar, para xingar. Mesmo com vontade, mas você não vai fazer isso. Não cabe nós, não. Mas cabe você tomar uma atitude. Aleluia. Do jeito que eu estou, eu não vou ficar. Aleluia.
É igual um ditado popular: quem te viu e quem te vê. Eles não sabem com quem eles estão lidando. O nosso Deus é varão de guerra. Ele vai guerrear por nós aqui nesta noite, amém? Vamos orarmos ao Senhor. Pai amado, Pai querido, graças te dou por esta palavra revelada aos nossos corações. Eu tenho certeza que não falou somente comigo, não falou somente com a igreja, mas falou com todos os ouvintes que ouvirão, meu Pai, a palavra do bom mestre. Meu Pai, do jeito que eles estão, eles não podem permanecer, que eles têm uma atitude, assim como teve Isaac, que ele se levantou, se reergueu, pediu, meu Pai, até mesmo para os seus empregados que ajudassem ele a desentulhar, Senhor, os poços, meu Pai, tirar os entulhos, meu Pai. Meu Deus, que tudo aquilo que se colocar na nossa frente, meu Pai, vai cair por terra, porque nós vamos te levantar, vamos se posicionar, Senhor, e tomaremos posse que é direito nosso, meu Pai. Muito obrigado por esta palavra, Senhor, é que eu lhe peço. Lhe agradeço com a certeza da resposta, e a igreja diz amém. Olá, paz seja contigo, seja bem-vindo ao meu canal Menina de Ouro, mensagens que tocam os corações. Quero agradecer a presença de todos os que entraram aqui no meu canal. Se inscreva, ative o sininho e depois clique em todas. Deixe o seu like, o seu comentário, estarei respondendo cada uma delas. Compartilhe esse vídeo através do link no WhatsApp, no Messenger do Facebook, no Instagram e outras redes sociais. Eu tenho certeza que Deus irá abençoá-la ricamente. Amo vocês. Obrigado. Assistam quantas vezes quiserem e até a próxima.